todos. Vamos colocar de pé e orar e dar início ao nosso culto, né? Só Deus sabe a alegria que eu estou com ela no coração hoje. Eu já falei algumas vezes que eu não sou muito de expressar, mas é uma alegria por Deus ter dado mais uma semana de vitória, de livramentos, e que nós possamos estar alegres, né, nesse dia, né, para louvar e glorificar o nome dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia, Senhor Deus. Te agradecemos, Pai, por tudo que Tu és, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, Senhor Deus. Ó Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar, ó Pai, a Te servir, a Te glorificar, Senhor Deus, da melhor, Senhor, maneira, Senhor, que possamos, ó Pai. Ó Senhor, Pai, que ser conosco, ó Pai, tudo aquilo que venhamos a fazer nesse culto, ó Pai, abençoa o louvor, Senhor, abençoa, Senhor, a Tua palavra, que vai ser ministrada, Senhor Deus. Que o Senhor possa usar o Teu servo, ó Pai, na ministração. Ó Senhor, dá o discernimento da Tua sabedoria, Pai, para que nós possamos, ó Pai, escutar a Tua palavra e que nós possamos, ó Pai, viver, Senhor, essa Tua palavra, Senhor Deus. Ó Senhor, muito obrigado por tudo, Pai, continua conosco, ó Pai. É o que Te pedimos nessa manhã, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém? O texto que foi me passado essa manhã para ler foi Atos, capítulo 20, versículo 24. Atos, capítulo 20, versículo 24. A tradução é um pouco diferente, mas é o sentido mesmo, né? Versículo 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos nesse momento passar para o louvor, né? Irmã Sônia, irmã Sandra e os jovens, né? Paz, senhoras e irmãos. Os irmãos puderem ficar de pé, cantem connosco, amém? E os que não ficarem de pé, cantem também. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Eu
eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és o meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém. Glória ao nome do Senhor. Deus tem sido bom para connosco. Amém, irmãos? E em tudo que nós vivemos, cada dia nós vemos a mão dele sobre nós. Amém? É por isso que nada pomos a nossa fé, a não ser no nosso Senhor, porque sabemos que ele é o único que é capaz de salvar e nos abrir a porta para a morada celestial. Amém? Não há outro que possamos buscar a nossa fé. Amém? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmes
Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é meu leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com Ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. A nossa fé, o nosso amor, Senhor, estão firmados em Ti, que és a rocha da nossa salvação, Paizinho. Senhor, abençoa este culto, cada irmão, cada irmã, Senhor. Prepara os nossos corações para que a semente da palavra seja lançada e que dê bom fruto. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podemos ficar sentados por um minuto? Há um pequeno incidentezinho ali na porta, os irmãos já estão a tratar. Amém. Eles vão cuidar ali, graças a Deus, porque estamos aqui para cultuar o Senhor nosso Deus, aquele que vive e reina para sempre, aquele que é digno de todo o nosso louvor. Uma alegria esta manhã ter connosco o Kevin. Kevin, bem-vindo a estar a cultuar connosco, e que bom que ver a irmã Olívia de volta aqui connosco, não é verdade? Graças a Deus, é uma alegria nós podermos voltar sempre à casa do Senhor, amém? Sempre que as condições físicas possam, e ainda que a condição física não seja perfeita, ela está voltando, e nós estamos alegres por ter a irmã Olívia connosco hoje, amém? É uma alegria para nós estarmos na casa de Deus, como eu disse, é uma alegria nós cultuarmos. Eu precisava de uma dessas pastas do louvor. Alguém podia me passar uma dessas pastas aí do louvor? Que tem um hino aí que vocês cantaram, que a gente não combinou, mas tem tanto a ver com a mensagem. Obrigado. Eu vou cantar a solo, irmãos, por favor, tapem os ouvidos. E tem uma frase, não vou cantar, eu prometo. Então, é melhor, né? É uma frase aí que nós cantamos que diz assim: és fiel em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém? Você está com fôlego? Então canta da bondade de Deus. Irmão Tiago, põe aí de volta, por favor. Só ali. Obrigado. Que Deus possa nos ajudar e manter esse pensamento em mente. A nossa mensagem hoje, como os irmãos já viram, né? Viram lá no Facebook, lá nas redes sociais, que os irmãos gostam de Instagram, amém? É uma vida que vale a pena ser vivida. Essa é a nossa mensagem. Nós começámos esta semana, numa conversa anterior da outra semana, com os jovens. Nós estivemos a falar um pouco sobre não desperdiçar a sua vida. Como é que você vive uma vida para a glória de Deus, não desperdiçando a vida, baseado naquele livrinho não tão conhecido, irmãos, do pastor John Piper, do Don't Waste Your Life. E nós estamos começando com os jovens, iremos começar agora a ler um capítulo por semana e a estudar e meditar juntamente à sexta-feira. Mais uma vez eu peço aos irmãos que venham na sexta-feira para a casa do Senhor, 8:30 da noite. Dificilmente você às 8:30 da noite, sexta-feira, está impossibilitado de estar na casa do Senhor. Eu peço que vocês venham para que nós possamos trabalhar juntos e cultuarmos a Deus dessa maneira. Então nós temos vindo a estudar sobre isso, e hoje nós entendemos, eu falei com o presbítero Márcio, entendemos também com a lição da escola dominical, está direcionada nesse sentido, nós pensarmos e meditarmos sobre como vivermos a nossa vida para a glória de Deus. Como é que a gente vive uma vida que vale a pena ser vivida? Né? Você tem aí, se você é muito jovem, você tem muitos anos ainda, mas se você é menos jovem, você tem mais urgência ainda de começar a trabalhar mais para a glória de Deus no tempo que ainda lhe resta. Então, dependendo da sua idade, você tem mais ou menos oportunidade, então aproveite o tempo
que ainda resta. O pastor John Piper disse que, num vídeo que está online, você pode consultar lá no YouTube, ele diz que quando pensou esta mensagem, quando Deus tocou o coração dele, quando surgiram os livros, depois tem mais um outro livro também, e ele disse que a direção dele era para os jovens, e que tem tido mais pessoas de mais idade procurando sobre esse assunto e lendo o livro e meditando sobre este conceito do que até os jovens. Porque parece que quando alguém, assim numa idade como a minha, parece que dá conta que, já desperdicei uma parte, não vou desperdiçar o resto. E às vezes um jovem não percebe que está desperdiçando. Então ele disse que a reação dos adultos tem sido maior ainda, ou das pessoas de mais idade, do que até dos jovens. Que Deus nos ajude e toque a nossa vida nesta manhã, nesse sentido, de nós podermos aproveitar bem a vida que Deus nos deu, para que possamos viver uma vida que valha a pena viver. Não andar no mundo, a gente em Portugal diz assim, andar no mundo por ver andar os outros. Eu não sei se no Brasil é uma expressão normal. A pessoa diz assim, aquele anda no mundo por ver andar os outros. Significa que ele faz tudo como todo mundo faz. Tem uma outra expressão que eu acho que tem no Brasil, que é a Maria vai com as outras. Não é? Isso, todo mundo agora concordou, não é? Vai todo mundo lá fazendo a mesma coisa, você levanta de manhã como todo mundo, você lava a cara como todo mundo, você lava os dentes como todo mundo, espero eu, e você vai para a rua, não é? Como todo mundo vai trabalhar, fazer a sua vida. E a pergunta é, mas não tem um propósito maior? Está fazendo porque os outros fazem? Nós temos dificuldade, irmãos, em questionar as coisas pelas quais nós fazemos as coisas. Porquê é que a gente faz determinada coisa? Eu lembro, irmãos, que Deus faz tudo com propósito. Tudo que Deus criou tem uma razão de existir. Então nós também, né? Ouvimos isso a comunicar. Então nós temos que ter uma vida que tenha um propósito, que é uma vida que valha a pena ser vivida, uma vida que tenha um sentido correto. Amém? Segundo pré-estabelecido pelo próprio Deus. E sempre eu lembro aos irmãos que quando você lê nos Evangelhos, Jesus chegou, Jesus foi, Jesus subiu a Jerusalém, Jesus foi lá, atravessou o mar, alguma coisa sobrenatural vai acontecer. Quando tem um verbo a seguir a Jesus no Novo Testamento, há uma ação, alguma coisa extraordinária vai acontecer. Então a mesma coisa nós, se Deus está na nossa vida e nós agimos, vamos, caminhamos, sentamos, levantamos, algo sobrenatural devemos esperar que aconteça, e se não acontecer, devemos nos preocupar por isso. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, Atos 20, 17 a 24, e esta manhã alguém falou na escola dominical sobre Paulo, e eu pensei assim, vai estragar a mensagem, porque era precisamente sobre Paulo. E o nosso maior exemplo é Jesus, não é? Mas nós vamos aprender de Paulo. Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu de Cristo. Eu desafio os irmãos sempre a repetirem essa frase com o seu nome. Dizer aos outros, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você era capaz de dizer isso hoje? Você chegou aqui, que horas são? 11? Que horas são? Nem sei. 11 horas, não é? Quase. Diz assim, nestas últimas 11 horas, só 11 horas, você pode dizer a alguém, se meu imitador nestas 11 horas, como eu se fui nestas 11 horas, deste dia do Senhor, de Cristo. Esse é um desafio, não é, irmãos? Que o Senhor nos ajude. Vamos então ficar de pé para ler a palavra do Senhor, à medida que você encontrar os que puderem, claro. Atos 20, versículos 17 a 24, um texto lindíssimo da palavra do Senhor. Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso. E diz assim, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi em todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto aos judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Oremos, amém? Pai amado, louvamos e bendizemos o Teu santo e soberano nome. E nesta manhã te pedimos que fales aos nossos corações através da Tua palavra. Ensina-nos, instrui-nos, ó Deus, transforma-nos, aperfeiçoa-nos para a glória e exaltação Tua. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar sentados.
Eu gostaria de começar com uma pergunta. Nós não interagimos muito no dia do Senhor, no culto do Senhor, mas eu acho que era importante começar com esta pergunta. Quantos concordam que a vida de Paulo você deveria viver a vida do jeito que Paulo vivia? Quantos concordam? Amém? Tem alguns corajosos, outros estão a pensar ainda. Tá? Espero que até ao final da mensagem todos cheguem à conclusão de que devem. Paulo é um exemplo, Jesus é o maior exemplo, lógico, Jesus é Deus. Paulo é um exemplo claro da maneira que nós devemos viver. Ele próprio disse, como eu disse há pouco, sede meus imitadores como eu de Cristo. Paulo, fazendo o contexto deste texto, e eu peço, irmãos, que você, por favor, leia o capítulo anterior, o após, para ter um melhor entendimento em casa da passagem. Eu sei que você conhece a história, mas leia, porque vai ajudar. Nós não vamos estaríamos muito tempo aqui para conseguirmos só contextualizar o momento, mas eu queria me focar era no texto, no que Paulo disse aqui. Paulo está a fazer as suas viagens missionárias e neste percurso que ele para em alguns lugares, despede-se de alguns irmãos, e no caso aqui ele despede-se com a intenção de despedir para sempre, ou pelo menos despedir até à eternidade. Ele sabia que ele não voltaria, possivelmente ele não voltaria a ver os irmãos, o texto diz claramente isso. É nesse contexto e logo a seguir que o profeta lá, Ágabo, ata as suas mãos e diz, o dono desta cinta, pegando a cinta de Paulo, irá ser preso desta forma. Foi neste mesmo contexto, neste mesmo período. É logo acho que o capítulo após, ou 2 capítulos a seguinte. Por isso peço, irmãos, que vocês leiam o contexto em casa para entender melhor. Paulo está neste momento da vida dele em que ele não está preso ainda. Neste momento ele não está preso. Ele está se despedindo e chamou os presbíteros da igreja em Éfeso e chamou por eles e disse, olha, eu quero falar com vocês algumas coisas. Eles foram até lá. E Paulo começa a discursar na primeira parte. Eu separei aqui o discurso de Paulo em 2. E nós vemos no princípio do versículo 18 ao versículo 21. Ele fala das coisas que ele tinha feito entre eles. E se vocês, os irmãos, olharem o texto, eu peço que mantenham a Bíblia aberta e eu vou ir versículo a versículo. No versículo 17 nós lemos o contexto. De Mileto, Paulo chamou os presbíteros, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele chamou os presbíteros, eu quero falar com vocês. E ele diz-lhes o seguinte. Ele fala do seu serviço a Deus. Versículo 18. Vocês sabem como vivi em todo o tempo. Versículo 18. Vocês sabem como vivi em todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Ele diz, o meu testemunho é público, vocês conhecem, vocês sabem quem eu sou. Eu queria só fazer aqui uma parte aqui para a importância da igreja local. A importância de nós sabermos quem somos, de nos conhecermos, de sermos... be accountable, de prestarmos contas uns aos outros dentro do meio cristão da igreja. Por isso é que a igreja local é tão importante. Você presta contas uns aos outros, você é responsável uns pelos outros. Amém? Somos responsáveis uns pelos outros. E Paulo pega naqueles que o conhecem a sua vida, que eram presbíteros, chama-os e diz-lhes, olha, vocês conhecem, vocês sabem como é que eu fui. E ele começa a descrever no versículo 19, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Ele fala do seu serviço a Deus. Ele diz, olha, até hoje eu tenho servido entre vocês, eu tenho servido ao Senhor, vocês são testemunhas, vocês podem dizer isso. Eu servi ao Senhor. Ele faz uma afirmação, ele não faz uma pergunta, ele espera que eles possam confirmar, mas ele não faz uma suposição, ele podia afirmar, eu servi ao Senhor até agora. Nesse contexto ele diz, fui severamente provado pelas conspirações dos judeus. Primeiro ele fala do seu serviço, agora ele fala do seu sofrimento. Ele fala o quanto ele sofreu pela causa do Evangelho, o quanto ele sofreu pelo amor de Cristo. Ele fala e ele diz, severamente provado pelas conspirações dos judeus, a quem ele tencionava ganhar para Cristo, a quem ele tencionava anunciar o Evangelho. Ele tinha sofrido nas mãos deles. E agora ele está referindo isso. A seguir ele diz assim, vocês sabem, e ele fala do seu ensino, ele diz, vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Então ele diz assim, vocês sabem que eu vos ensinei, eu vos instruí na palavra, eu trabalhei com vocês, eu nunca deixei de falar nada que não fosse importante. Quer dizer que Paulo só falava o que era importante. É por isso que o púlpito é um local sério, irmãos. Quando a gente fala aqui, a gente não está aqui para entreter, a gente não está aqui para contar piada. Às vezes o meu jeito é um pouco mais extrovertido, porque eu sou mesmo assim, mas não venho aqui para entreter ninguém, nós não estamos aqui para entreter ninguém. E à sexta-feira, quando nós juntamos com os jovens, eu tenho que ligar a mensagem à sexta-feira, porque é o que nós estamos a fazer à sexta-feira. Eu não venho aqui entreter os jovens, nós podemos até ao fim, até podemos comer pizza,
como esta semana, e podemos depois até ir brincar lá para casa, videogames, mas o momento que nós estamos é para instrução, a nossa discussão, e os vídeos que nós apresentamos, inclusive este fim de semana, até a música, que foi assim, uns para um lado e outros para o outro, mas até a música que nós colocamos foi com intenção de instrução e de aprendizado da palavra de Deus. Estamos lendo o livro não para entreter, mas para aprendermos. Nós não fazemos um show, nós fazemos um culto a Deus, e o ensino está na frente. E Paulo é isso mesmo que ele está a dizer. Vocês sabem, eu nunca deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso. Tudo que era proveitoso ele pregava. Ensinei publicamente e de casa em casa. Ele fala do ensino. E a seguir ele fala da pregação pública. Ele diz: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: e também além disso eu testemunhei, eu preguei, eu ensinei publicamente, eu chamei ao arrependimento. Temos aqui, né, o querigma e a didache. Didache é o ensino da palavra de Deus sistemático, o apoio que nós chamamos normalmente discipulado, e o querigma, que é a pregação pública, o anúncio, o apelo à salvação de almas, ao arrependimento e à fé. Paulo fazia todas estas coisas, então nós temos várias coisas. Primeiro, ele tinha servido ao Senhor entre eles. Segundo, ele tinha sofrido na mão daqueles que eram contra o Evangelho. Terceiro, ele tinha ensinado e primado pelo ensino. E quarto, ele tinha ensinado e pregado publicamente. E Paulo agora estava se despedindo deles. E mais ou menos no nosso contexto hoje seria... E a seguir o versículo seguinte diz, olha a primeira palavra do versículo 22, podem olhar nas vossas Bíblias, versículo 22, primeira palavra, depois de ele dizer tudo isto, ele diz, agora. Agora. Eu queria que você pensasse nessa palavra. Depois de ele fazer isto tudo e dizer todas estas coisas que ele tinha feito e que tinha acontecido com ele diz, agora, e a palavra seguinte devia ser, eu vou descansar. Num contexto normal hoje, de nossas vidas, dizia assim, eu fiz isto, agora eu vou descansar. Com um bocado de jeito, até pegava em Gênesis, não é? Deus criou tudo em 6 dias e depois, o que é que Deus fez? Descansou. Paulo agora ia se aposentar. Paulo ia lá para as Bahamas, lá do tempo dele, não sei lá onde era. Paulo ia arranjar um sossego, um descanso. Os irmãos do Brasil falam sempre na rede, né? Pôr uma rede, né? E dormir lá debaixo de uma bananeira, um pé de manga, uma coisa assim, porque era hora de descansar, era hora de já ter feito todas as coisas, agora ele está ok, agora ele vai ficar sossegado. A ideia que nós temos hoje, irmãos, muitas vezes em relação à obra de Deus, já fiz a minha parte, está feito, agora quem quiser que continue, dá continuidade aí. Queria chamar a vossa atenção para o cuidado que a família Gaeta teve de que a continuação fosse dada, como de início foi feita, porque quem estava tinha partido. Para que as coisas que acontecessem neste local aqui, irmãos, houvesse uma continuidade do mesmo. Porque quem está não pode continuar, quem estava aqui a pregar não pode continuar, partiu. E em menos de um ano eles resolveram uma forma de que a pregação do Evangelho voltasse a este púlpito e a verdade de Deus continuasse a ser anunciada. Porque não para o Evangelho. Dê uma volta por aí e veja quantos locais de culto viraram outras coisas hoje que não pregação do Evangelho. Porque já teve quem fez e parou e entregou e resolveu, não é mais meu problema. Aqui mesmo na cidade de Montclair, um edifício lindíssimo. De uma estrutura de uma igreja linda em pedra, uma coisa fantástica, extraordinária. Imagina como é que a irmã Sónia faria as decorações de Natal lá. Isso é uma coisa lindíssima. Alguns perceberam bem. Como é que nós faríamos? Hoje é um spa. Quem pregou, arrumou as botas e hoje não tem quem dê continuidade. Vendeu o edifício e é um spa. É o último spa do mundo que eu quero ir. Porque não sou capaz de imaginar entrar num local, nem que fosse por razões clínicas, e receber uma massagem num local onde era pregado a palavra de Deus e aquele prédio tinha sido construído para aquele fim. Se você vai lá, irmãos, eu não estou a dizer que você está em pecado, eu estou a dizer que eu não sou capaz.
uma diferença. Não estou a dizer que você está em pecado. Quando Paulo chega e acaba de dizer todas as coisas, ele está a falar com os presbíteros, ele não está a falar nem diretamente com os irmãos da igreja, por certo teria irmãos da igreja ali a ouvir, mas ele está a falar com os presbíteros, e a ideia seria, olha, eu fiz isto tudo, agora é com vocês vão e fazem. Agora dê continuidade. Porque eu já acabei, já fiz. Eu já fiz a minha parte, agora é vocês. Vai em frente, tu. Vocês são mais novos, vocês são mais capazes, ou vocês são mais. Não sabemos a idade dos presbíteros, mas sabemos que eles eram mais, porque ele é um a falar para vários. Agora dão vocês continuidade ao trabalho. Já sabem o que fazer. Já vos ensinei, já vos instruí. Vocês já viram o meu exemplo de sofrimento, vocês já viram o meu exemplo de serviço, vocês já ouviram a pregação, tanto pública como de ensino. É a vossa vez de ir. Era isso que Paulo seria normal no nosso tempo, no nosso entendimento, na nossa visão humana. Agora eu queria ler consigo o que é que Paulo disse. Paulo disse assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém para passar férias. Não, enganei-me. É esse texto que eu estou a ler. Olha o texto. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Paulo diz assim: agora, fiz isto tudo aqui, agora, eu vou para Jerusalém, mas eu não faço ideia do que me irá acontecer. Paulo não precisava fazer isso. Aliás, quando ele é preso e vai para Roma, ele próprio diz, o texto diz, que não era preciso que ele tivesse, mas ele tinha apelado ir para Roma, porque ele queria ir para Roma. O objetivo de Paulo era ir para Roma pregar no centro do império do mundo da época. E diz o texto claramente que ele não tivesse apelido para Roma, e ele podia até vir a ser solto. Leia o livro de Atos com atenção. Repara as notas que estão sobre a vida de Paulo. Tem um livrinho, irmãos, que eu posso recomendar para vocês, do pastor Hernandes Dias Lopes, precisamente sobre a vida de Paulo. Você vai ver, é extraordinário, quando ele põe todos os eventos em sequência, e é extraordinário. Eu tenho ali, se você quiser pode levar, eu posso emprestar. Sobre a vida de Paulo, é extraordinário. Você lê a sequência dos eventos, é extraordinário. E há um momento que Paulo até apela a ir para Roma, e ele não tinha necessariamente que ir para Roma, mas ele queria ir para Roma, que ele queria pregar. E o único jeito que ele tinha era apanhar uma carona num barco de presos. E aí ele foi para Roma, que era o desejo dele, e era aquilo que Deus tinha colocado no coração, e era o fim, e dali ele pregou, não é? Porque ele, quando escreve a carta aos Romanos, meus amados irmãos, a possibilidade de ele ter conhecido a igreja aos Romanos a quem escreveu é quase zero, se você analisar na história. Possivelmente ele nunca conheceu aquela igreja a quem ele escreveu aquela carta, que é a nossa, né, o nosso deleite sobre as doutrinas da graça, vamos chamar assim. E Paulo então diz assim: agora eu estou indo para Jerusalém, nem sei o que é que lá vai acontecer, mas olha o que ele sabe sobre isso, senão que, versículo 23, em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então espera aí, Paulo, porquê é que tu vais para Jerusalém se o Espírito já te está a avisar que vai ter sofrimento e prisão? Então não vai. Não vai. Vai para Minas, que é tranquilo. Come um arroz com feijão lá, pá. Vai para Portugal. Vai para Aveiro. Come os ovos moles. Dá um pulo lá. Já trabalhou demais, Paulo. Passa em Aveiro, come os ovos moles. Sobe lá acima. A Valência e vê lá a Espanha. Que ele não teve em Espanha. Né? Aqueles mais portugueses dizem que ele esteve em Espanha, mas Espanha e Portugal eram só. Na verdade, ele esteve, foi em Portugal. Eu acho que foi em Barcelos, não é? Mas claro, Valência, claro. É claro. Os portugueses falaram, né? Os portugueses já se pronunciaram. A palavra do Senhor diz que ele teve a intenção de ir à Espanha, mas a mente do português já dá que Espanha e Portugal eram só. Ele diz que teve a intenção. Aí já dá que teve, em português eles até sabe a cidade, né? Não é fácil, né? Lidar com português é bênção, não é? Amém? Né? Tá bom. Não teve no Brasil de certeza, né? Porque não tinha, né? Desse lado, né? Mas é isso. Então, você, Paulo, mas você vai para Jerusalém, vai ter sofrimento e prisões, vai para outro lugar. A gente vai ficar aqui contigo, fica aqui tranquilo. Você está a dar um jeito aí. E Paulo diz assim, agora, voltando aqui, reafirmando, fiz isto, e agora
Eu vou para Jerusalém, sei que vou sofrer e sei que vou ter prisões, mas nem sei do nível, como é que elas vão ser. Porquê que Paulo faz isso? Porquê que Paulo comete esta loucura? Aos olhos humanos é loucura. Ele próprio disse, né, que é loucura para os que perecem, mas para nós, os salvos, é o poder de Deus, falando do Evangelho. Porquê que Paulo faz tal loucura? Porquê que ele vai entrar por um caminho desse? Porque já fez a parte dele. Se fosse hoje a gente ora, ó Senhor, levanta outro. Estou cansado. Põe outro aí no meu lugar. Faz outra coisa. Olha, eu até apoio de longe. Eu até mando umas mensagens aí no Facebook de vez em quando, só para animar. Mas põe outro no meu lugar. Até fico lá sentado numa cadeira e vou até dando umas dicas, mas põe outro lá. Porquê que Paulo entra por este caminho? Porquê que Paulo toma esta decisão? E a resposta está no versículo 24. E eu queria que você olhasse a sua Bíblia à medida que eu vou lendo. Diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Ele diz assim: eu vou fazer isso porque a minha vida não tem valor. Esta mensagem é tão contrária ao que hoje é pregado na maioria de hoje, dia do Senhor, domingo. Na maioria dos púlpitos evangélicos que diz que você tem valor, você importa, você é bom, você tem que descobrir o melhor de si, tem que se livrar de pessoas tóxicas. Paulo, tens de te livrar de pessoas tóxicas. Se fulano é que te quer fazer mal, é tóxico. Põe para o lado, vai por outro caminho. Tens que acreditar em ti, tu és capaz, Paulo. Tu não precisas disso. Já ouviu a teoria? Porque teologia não é do não aceito, não é para mim. Paulo, isso não é para ti. Em nome de Jesus, está repreendido. Põe para trás das costas. Isso não é para ti. Nunca Deus vai querer uma coisa dessas para um servo dele. Isso é o que hoje é ensinado. Hoje, domingo do Senhor, nos púlpitos evangélicos, pessoas abrem a Bíblia. Que bom que eles agora já não são pastores, são coaches. Graças a Deus, louvado seja Deus que eles chamam coaches a eles próprios. O problema é quando ele diz que é pastor coach, não é? Mas a palavra de Deus fala pastor mestre. Então a gente sabe que esses não são, não é? Amém? Fica todo mundo aí bem esclarecido. Porque a palavra de Deus, que lemos o texto na escola dominical, não foi? Pastores mestres, não é pastores coaches. Não tem. É nada disso. Uma psicologia evangélica, trazida pelo meio, toda baralhada, toda confusa, que faz a pessoa acreditar nela própria. Paulo diz assim: a minha vida não presta. Paulo, tu és um apóstolo. E hoje não tem, né? Só tem apóstolo, né? Tu és um apóstolo. Como é que tu podes dizer que a tua vida não presta? A minha vida não tem qualquer valor. Eu vou para lá, vou sofrer, vou ser perseguido, vai acontecer seja lá o que for, eu nem sei, o Espírito só me avisa que vai acontecer, mas não sei como. Mas eu vou, estou pronto para ir. Porque a minha vida não tem valor, a minha vida não presta. Tudo que eu faço, tudo que eu sou em mim mesmo, não tem qualquer importância. Senão que, olha o que diz o texto, se tão somente, olha o desejo de Paulo, puder terminar a corrida e contemplar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo diz assim: a minha vida não tem qualquer valor, mas aquilo que Deus fez em mim, se for para o servir, então eu quero completar a carreira, eu quero continuar, e não é hora de parar ainda. Não é hora de encostar as botas, não é hora de ir de férias, não é hora de fazer qualquer outra coisa, não é hora de pôr outro, porque ainda está fôlego em mim. Você cantou isso hoje. Sabe porque é que eu fui buscar ali a pasta do louvor? Porque você estava a cantar, eu disse, com a mensagem. Aliás, eu tinha pensado nisso esta semana, em algum momento, porque alguém mencionou, e eu pensei, tem tudo a ver com a mensagem. Tem fôlego em si. Tem fôlego na sua... Você pode fazer alguma coisa ainda. Você ainda mexe. Lembra do irmão José Patas? Enquanto os pezinhos bolirem. Bolirem é uma expressão bem portuguesa para mexer, bem antiga. Bolir, não é? Dizendo, enquanto os pezinhos bolirem. Nesta semana eu estava a falar com o pastor Nunes, que nos visitou, e disse que tinha um irmão da nossa igreja muito fervoroso, que podia não saber o hino inteiro, mas se soubesse uma palavra, ele gritava aquela palavra no meio da música. Os irmãos devem lembrar bem disso. Às vezes era só aquela palavra que ele sabia. Amados irmãos, agora, o que você fez até agora no serviço do Senhor? E eu estou a falar para você que fez muito. Se você fez pouco, se você anda a desperdiçar a sua vida com coisas deste mundo, com coisas que não importam, você está pior ainda. Estamos a falar de Paulo. Eu quero que você entenda que esta hora não foi a hora que Paulo converteu.
Não foi quando Paulo disse assim: eu estava a perseguir a igreja, agora eu vou servir a igreja. Não foi isso. Eu não estou a falar, esta mensagem não é para novo convertido, não é para a pessoa que acabou de vir ao Evangelho. Esta palavra é para todo crente maduro. Paulo era um crente maduro. Ou você acha que Paulo neste momento era um novo convertido? Não era. Ele diz assim: eu não sei como é que é possível, porque eu até cheguei a perseguir a igreja. Não foi? Esse é outro contexto. Não é o contexto agora. Eu já tinha servido. Eu estava a servir. Eu tinha outros agora. Mas ele ainda tinha nele o desejo e o entendimento de que a sua vida só teria valor se ela fosse para servir a Deus, se ela fosse para o serviço do Evangelho, se ela fosse pelo serviço da carreira que lhe estava proposta, se ela fosse direcionada para que Deus fosse exaltado e glorificado em seu viver. Deus estava dando uma vida ainda para ele, a vida dele não tinha terminado. Você vai terminar a sua vida quando Jesus o levar. Até essa hora é para servir o Evangelho de Cristo, é para servir a igreja do Senhor, é para servir as pessoas lá fora com o alimento eterno que está em si. Não tem aposentadoria no reino de Deus, não tem reforma no reino de Deus, não tem retirement. Não tem. Não tem hora de parar, não parou. Mas tem outros mais novos. E você está fazendo o quê? Vai parar a sua? Eu fico mais à vontade para dar o exemplo hoje, porque a irmã Fátima não está connosco e eu nunca queria chocar a nossa irmã. Mas quando o nosso presbítero Silvério estava bem já numa fase, já sabíamos que a doença era grave e que iria eventualmente acometê-lo mais cedo ou mais tarde, mas ele ainda estava vivendo e participando, por medida do possível. Eu trouxe a ele a ideia que sempre esteve no meu coração e que está hoje. Você que é homem desta casa, quero que você saiba que o meu desejo nunca terminou de que todos os homens da casa do Senhor fossem presbíteros na igreja, líderes no seu lar, líderes na casa do Senhor. Você sabe isso, você sabe que está no meu coração, é bíblico e já falámos disso diversas vezes. Mas na altura surgiu a oportunidade, Deus direcionou-nos para que o presbítero Márcio se juntasse ao presbitério. E o presbítero Silvério viu a substituição dele. E ele disse: não, é bom, pastor, faz bem, porque eu não posso muito mais. E ele toma o meu lugar. E eu disse: você está completamente enganado. Eu disse-lhe. Eu ralhava de vez em quando. Mesmo quando ele estava doente, eu ralhava com ele. Eu era duro com ele. Uma vez zanguei-me com ele mesmo. E estava doente. Fácil terminar. Porque quando você ama alguém, você zanga com a pessoa. Você ralha com a pessoa. Com amor, mas você faz isso. Não é isso? Ou não? É assim que você cuida dos seus filhos, não é? É assim que você cuida dos seus filhos, não é? O pastor, num certo sentido, é um pai espiritual. Então ele tem que ralhar, tem que zangar. Não é porque ele quer, é porque ama. Tem que corrigir. É isso, presbítero? E eu disse a ele: você está enganado. Você sabe que o meu desejo sempre foi que houvesse pelo menos 3. Tem que haver um número ímpar. Pelo menos 3. Porquê? Porque se 2 estiverem votando uma mesma coisa e um estiver desacordo com o outro, vai ser difícil da gente resolver o problema. Eu acredito que deve haver vários presbíteros. Eu acredito outra vez que todo homem na casa do Senhor, todo homem casado com sua casa, deve ser o presbítero da casa do Senhor. E não entra na cabeça que não seja, tá? Em primeiro lugar, você sabe isso. Podemos ficar aqui toda a tarde, todo dia a falar sobre isso, e você pode argumentar quanto você quiser. Mas se você é chamado para liderar a sua casa espiritualmente, você também é chamado para fazer parte do corpo de presbíteros da igreja. Mas então não surgiu aí a situação que eu disse ao presbítero Silvério: nem pensar. E enquanto foi possível ter reuniões online com ele, enquanto ele ainda conseguia estar atrás da câmara, ele estava atrás da câmara. E até agora que nós ficámos a falar os dois sozinhos, ele adormeceu. Mas não adormeceu no sentido que ele estava a dormir cansado, no sentido que a força lhe acabou. Ele ficou lá sentado na câmara, a olhar para a câmara, para o computador. E a esposa vinha de vez em quando, e vinha a filha. Porque tal serviu ao Senhor até o último minuto. Quando nós inauguramos aqui a igreja, inauguramos nada, quando nós fizemos o culto de Páscoa, lembra, irmãos? Ele veio, sentou ali, a porta, não tinha porta de vidro ainda. E ele foi embora para casa, apanhou pneumonia. Sabia? Nessa semana. Por causa da porta aberta. Você pensa que ele alguma vez disse: eu não devia ter ido? Eu sei que foi por causa disso. Eu telefonei-lhe e disse. Ele disse: não. E a esposa, eu falei para a esposa, estava preocupado. E a esposa disse: a alegria que ele chegou a casa. Você não faz ideia. E depois, mais tarde, fizemos um vídeo. Ainda consegui fazer um vídeo, mostrar-lhe um pouco das instalações, que naquele dia, né, dada a fragilidade, teve que ir embora. É um exemplo de alguém que serviu até o último dia. E eu não estou a falar nem do Arcis Sproul que pregava com a botija de gás. Lembra da botija de gás? Misericórdia. Da botija do oxigênio. Lembra quando ele punha o oxigênio no nariz e pregou até o último? Ou estou a falar do David Wilkerson,
Quem assistiu à última pregação do David Wilkerson? Eu acho que a irmã Isabel assistiu. Eu sei que eu e a minha esposa vimos. Acho que a minha esposa viu. O David Wilkerson estava tão velho, pregou tanta idade, irmãos, que ele chegou do púlpito e disse assim: vamos abrir a palavra do Senhor. Mandou todo mundo ficar de pé para ler a Bíblia. E ele esqueceu que tinha que ler a Bíblia. Aí ele pregou tudo que estava, tudo bíblico, mas nem sei ler o texto, e todo mundo ficou à espera. Às tantas ele já não se aguentava mais. Veio um irmão, um diácono, deve ser, trouxe um banco alto e ajudou, né? E ajudou e tal, e ele encostou-se um pouco e pregou o sermão inteiro, porque estava no coração dele. Quem assistiu a essa pregação? Quantos assistiram? Eu sei que a Isabel assistiu. Eu sei que a Soninha, eu e a minha esposa assistimos. Assistimos não direto, assistimos gravado. É porque ele esqueceu que tinha que ler o texto. Tal era a idade já. Meus amados irmãos, são exemplos de gente que não para nunca, mas nós temos um em nosso meio, tivemos um em nosso meio que construiu esta cruz. Entenda que eu estou a pregar a Cristo, eu não estou a pregar nem o presbítero Silveira, nem estou a pregar o pastor Wilkerson, ou estou a pregar o Arthur Sproul, ou estou a dar exemplos de homens que não é Paulo só, entre nós, que viveram o Evangelho até o último fôlego de vida. Até o último minuto, aproveitando cada coisa para a glória de Deus, se esforçando para fazer a vontade do Senhor, vivendo cada momento intensamente, dando tudo pelo Evangelho. Vivemos um engano, irmãos, de um descanso nesta terra. Tinha um hino que nós cantávamos em Portugal que dizia assim: meu descanso aqui não será, o meu descanso será lá no céu. Nós cantávamos isto lá em Portugal. Eu não sei se a irmã Maria lembra, eu sei que os irmãos José e irmã Olívia lembram de certeza. Nosso descanso aqui não será. Um dia deste temos que cantar aqui na igreja. Exato. Nós vamos fazermos a obra do Senhor até ao fim. George Whitefield, o desejo dele era pregar a morrer. Morrer a pregar. Pregar a morrer. Isso está tudo confuso, irmão. I'm sorry, irmãos. Ele queria morrer a pregar. E foi lá, viajou lá para Massachusetts. E subiu lá numa varanda, o povo sabia que ele estava lá e se aglomeraram à volta. E ele foi à varanda e pregou, esforçou tanto a sua voz, cansou-se tanto que ele ia pregar no dia seguinte na igreja ao lado, ele estava ao lado. Seria algo parecido com este aqui. Eu estou ansioso por visitar esse lugar, mas é um lugar que aqui do lado, eu tenho que ir lá, eu estou ansioso por ir lá. E ele pregou lá na varanda, esgotou-se de tal maneira que nessa noite o corpo dele não aguentou e ele morreu. Era desejo ele ser enterrado onde estivesse a pregar e onde ele morreu assim. Nessa época, vocês passam em igrejas, vocês veem isso ainda hoje, vê-se muito que os túmulos são atrás, né? As campas são atrás. Os membros da igreja eram sepultados no backyard da igreja, porque o parque de estacionamento não fazia falta, os cavalos ficavam na frente, que isso é a realidade. E ele queria ser enterrado, então eles fizeram um túmulo por baixo do púlpito. Disse assim: pastor, como é que você sabe isso? Nunca lá esteve? Acabou de dizer que não esteve. Não, mas eu próprio pesquisei tanto, irmãos, eu já vi. Eles construíram o túmulo por baixo do púlpito e hoje você pode entrar no basement da igreja e ver. E ele foi colocado ali como símbolo, desejo dele de pregar até ao fim, de seguir o Senhor até ao fim. O desejo que estava em Paulo de perceber que a vida não é preciosa, a sua vida não tem qualquer valor a não ser que você faça algo que perdure para a eternidade. Aquilo que você tem nesta terra só tem valor se você usar para a glória de Deus. Ontem o nosso presbítero nos ensinou sobre as habilidades. O que é que você sabe fazer? O que é que você é bom? Use para a glória de Deus. Faça as coisas que você pode fazer para que Deus seja exaltado. Precisamos, às vezes ficamos à espera que coisas muito grandes aconteçam. As coisas estão entre nós. Sabe pintar? Pinta. Sabe orar? Tem que saber. Ora. Sabe testemunhar do Evangelho? Tem que saber. Testemunha. Sabe ajudar a cuidar de alguma coisa na casa do Senhor? Faça. Entregue a sua vida ao serviço do Evangelho. Entregue-se a Cristo. Não há ninguém que diga: eu entreguei-me ao Cristo e não se entrega ao serviço de Cristo. É mentira. Temos hoje tanto assistente em tanto lugar. Gente que vem, assiste, vai embora. Que não tem compromisso. Quantas pessoas passaram por este lugar que quando lhe fala de compromisso se assusta e vai embora. Não quer compromisso. Não quer ter responsabilidade.
Nós vivemos uma geração que se levanta hoje, que Satanás está introduzindo na igreja, em todo lugar, começa por introduzir na sociedade e entra na igreja, que ninguém quer assumir responsabilidade. Ai, não quero mexer nisso, é muito complicado. Se dá problema, porque aquele a quem você serve não vai ajudar você, não vai capacitar você a fazer o que tem que fazer. Aquele a quem você serve não o vai capacitar para que você o possa servir. O que é que faz falta na igreja? O que é que faz falta no reino dos céus? Alguma coisa que você não sabe fazer? Vá e aprenda. Porque aquele a quem você vai servir o capacitará e o ajudará no seu serviço ao Senhor. Ah, mas eu não gosto daquilo. Ai, Paulo gostava imenso de ser preso. O desejo de Paulo era apanhar. Ele até contou os açoites. Não tem lá o texto que ele contou os açoites? Que ele gostava. Acha. E quando a gente pensa em açoites, você pensa que açoites é o quê? Você pensa que açoites é aquilo que a gente... Porque a palavra do Senhor para não afastar a vara dos nossos filhos, que é isso que a gente faz. Eles eram aceitados severamente. Para você que viu a paixão de Cristo, não pense que a parte do exagero ali foi aquela. Que ele gosta de exageros, mas não pense que o exagero... Lá o fulano, esqueci até o nome dele. Onde é que é o fulano? O Gibson. Ele gosta de exagerar, quando faz uma explosão, faz uma coisa, né? Ali na paixão de Cristo, ele fez aquilo. Irmãos, é aquilo, não penso que é diferente. É daquilo para cima. Paulo era aceitado, Paulo sofreu, contou os sofrimentos, alegre. A palavra do Senhor diz que certa vez os discípulos foram presos e quando foram soltos eles se alegraram por terem sido achados dignos de sofrer por Cristo. Hoje não pode pregar mensagem de sofrimento. A teologia do sofrimento deixou de ser pregada, deixou de ser anunciada, porque ninguém quer sofrer, está todo mundo dói. Ai, não pode aqui, não pode ali. Corrige qualquer coisa. O pastor corrige qualquer coisa. O presbítero corrige qualquer coisa. O porteiro corrige qualquer coisa para o bom funcionamento da igreja. Fica todo mundo dói. Fala para mim. Alguém percebe que está-nos a servir a Cristo? E às vezes é preciso corrigir e pôr coisas no lugar para que a obra do Senhor seja perfeita, Ele seja perfeitamente exaltado entre nós. Mas não pode. Uma geração que não assume responsabilidades, criada aí fora, ninguém quer tomar a chefia de nada. Tão difícil conseguir alguém que esteja na frente de alguma coisa, que tome a responsabilidade de algum departamento, de alguma coisa, porque ninguém quer. Porque dá trabalho. Não tenho tempo, mentira. Você tem 24 horas que Deus já deu, todos os dias. Está sem tempo. Mas tem tempo para tudo o resto. Tem tempo para todas as coisas. A igreja fecha porque as famílias têm que passar tempo juntas. Essa é a maior falácia no meio evangélico. Eu nunca pensei viver um momento como aconteceu este ano, que domingo, o dia do Senhor, dia de Natal, mais uma razão para estar na casa do Senhor, não? Além de ser Natal, é domingo, dia do Senhor, 25 de dezembro. Teve igreja que fechou. Muitas. Porque era preciso que as famílias passassem tempo juntas. Traz a família para a igreja. É dia, o dia não é seu, é dia do Senhor, ainda mais calhou Natal. Que bênção, que alegria. Oh, mas não. Mas é que as pessoas não vão entender, mas é que as pessoas vão ficar zangadas. Você quer comparar isso ao que Paulo sofria? Você quer comparar isso ao que Paulo passava pela causa do Evangelho? Meus amados irmãos, conheci um caso neste Natal de alguém de uma igreja que fechou por causa das famílias passar tempo juntas. E me interessou por alguém que eu conheço dessa igreja. E a minha pergunta não foi, porque não é no nosso meio, mas a minha pergunta é: será que o pastor, quando fechou a igreja, se tivesse aberta, estaria lá alguém? Será que alguém chegou perto do pastor e disse assim ao pastor: não feche, que se você vier e eu venho, já tem dois? Será que alguém chegou à beira do pastor e disse ao pastor: vem, porque se você vier eu vou trazer a minha família? Diz assim: como é que ele pode afirmar trazer a família? Depende. Se é um homem responsável, casado, direito no seu lar, com os seus filhos obedientes, e ele e sua esposa, claro, lógico,
Por certo, que eu já tenho a esposa e os filhos. Será que alguém chegou à beira do pastor e disse assim: ó pastor, eu trago as chaves, eu venho mais cedo e vou abrir, você pode vir? Ou será que alguém chegou à beira do pastor e disse: pastor, não está com vontade de vir, me empresta as chaves que eu venho, vou eu fazer o culto ao Senhor, sozinho? Porque ficamos maravilhados quando alguém se levanta, como Elias, já falámos, a comunicar lá no meio, desafios os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Assé, e aquela multidão toda, e nós ficamos impressionados. Mas esse homem sozinho, se calhar é você. Paulo está sozinho, embarcando numa tarefa completamente difícil, completamente impossível, sem saber o que iria acontecer, e ele vai e acaba preso em Roma. O Evangelho é pregado e anunciado pela obediência deste homem, e o não desistir de fazer a vontade de Deus, sabendo que a sua vida não era necessária, não era importante, a menos que ele cumprisse aquilo que Deus lhe tinha dado para ele fazer. E o que Deus tem dado para nós fazermos é anunciar o Evangelho, vivermos para a glória de Deus e sermos o reino de Deus aqui na terra. Pare de desperdiçar a sua vida, pare de fazer outras coisas que não importam, pare de se ocupar com coisa que Satanás quer ocupá-lo e distraí-lo com tanta coisa. Não, mas precisa ter uma carreira, não, mas precisa ter não sei o quê, não, precisa ter não sei o que mais. São distrações que Satanás coloca na nossa frente. Meus amados irmãos, nós temos que estar alerta para estas coisas. A hora do culto é para estar no culto, a hora da oração é para estar na oração. Agora tem culto de oração uma vez por mês. A Maria está dirigindo para o culto de oração. É dia do culto de oração. Fica tudo para trás, mas o culto de oração voa. Deixa o que está para trás, deixa o que estroba. Vamos embora. Seguir avante. Seguirmos. Porque Jesus vai voltar logo, logo. E na hora que Jesus voltar, eu quero ser encontrado a servir o meu mestre. Eu quero que quando Jesus volte, eu quero estar a servir Jesus, se não for a pregar, a fazer uma outra coisa qualquer, mas que eu esteja a servir Jesus. Mas como eu não sei quando Ele volta, o que é que eu tenho que fazer para que isso acontecer? Servi-lo sempre. Deu para entender? Se você quer que Jesus o encontre na hora da sua partida, o seu último fôlego seja para Deus, viva continuamente para Deus. Por certo que o seu último fôlego vai ser para Deus. Agora, se você uma hora vir para Deus, outra hora vir para si próprio, outra hora vir para não sei o quê, você vai ser apanhado nesse intermédio. Talvez você nem vai subir. Mas se você viver inteiramente para Deus, quando Ele voltar, Ele vai encontrar você servindo para Deus, porque você não vive para outra coisa. E você verá o Senhor em glória e majestade. A frase que eu vou ler agora, ela não é: eu tenho que terminar o culto. Você acredita, irmãos? Eu acho que você já percebeu, eu podia falar todo o dia este assunto. Eu podia pregar todo o dia neste assunto, porque este assunto enche o meu coração. Eu nunca desperdicei anos da minha vida. Eu disse aos jovens, entre os 14 e os 17 eu desperdicei a minha vida. Irmãos, para a glória do nome do Senhor, eu nunca te fiz drogas, nunca usei drogas, nunca me embebedei, eu nunca nem fumei cigarro. Mas dos 14 aos 17, mais, dos 14 aos 19, eu literalmente desperdicei a minha vida. Eu não servia ao Senhor, eu ia ao culto, nunca faltei a um culto. Porque eu ainda nessa época, se eu vacilasse muito, eu ainda apanhava, se eu faltava ao culto. E se eu dizia, mas cresceu revoltado. Então cresci tão revoltado que até quis ser pastor, não é? Que essa é outra falácia em nosso meio. Eu, mais perto dos 19, eu já não apanharia por ir ao culto, mas que eu tinha sermão, tinha. Eu não era por isso que eu não ia ao culto, eu sabia que Deus existia, eu sabia que eu tinha que ir. Deus tinha colocado isso. A educação que eu tinha tido não dava para faltar ao culto. Mas com 14 anos, se eu faltasse ao culto, ia apanhar. E feio. E eu, para faltar ao culto, ia ter que fugir de casa. Porque na hora de ir para o culto, a gente saía para o culto. Como estava. Foi assim que eu fui ensinado. Foi assim que eu fui educado. E não era pera doce. E se mexesse na igreja, chegava a casa, apanhava. Feio. Eu fiquei tão revoltado, né, como já disse, que quis ser pastor. É só uma ideia absurda. Que não se pode forçar as crianças a ir para a igreja. Como não pode? Claro que tem que ser. Até a gente tem que se esforçar às vezes. Mas queríamos aqui falar noutro assunto. Mas desperdicei a minha vida porque eu não servia ao Senhor com alegria, não tinha aquele prazer, aquele ânsia. E era jovem, cheio de energia. Mais tarde Deus trouxe-me de volta pela ação do Espírito Santo. Usou a minha esposa, namorada na altura. Antes de ser namorada, Deus começou a usar, porque ela não iria namorar comigo nessa época, eu creio.
Aí Deus começou a usar, e usou muito a minha esposa, de maneira que eu pudesse, minha esposa, que é agora minha esposa, para que eu pudesse voltar aos caminhos do Senhor e recomeçar a aproveitar a minha vida novamente. Mas tinha desperdiçado. O pastor John Piper tornou esta frase célebre. Não é autor dela, ele tornou-a conhecida, todo mundo conhece, ou por isso conhece esta frase. Eu traduzi para o português no meu melhor. Diz assim: somente uma vida que breve passará. Somente o que for feito para Cristo perdurará. Eu adaptei e pus a rimar com uma frase original, espero que tenha dê sentido. Você tem somente uma vida que breve passará. Se você tem 20 anos para baixo, você pensa que tem uma vida muito grande pela frente, mas não tem. Primeiro, você não sabe se vai chegar aos 21. Segundo, você, mesmo que chegue, ela passa tão rápido. Para quem está com mais de 40, sabe tão bem o que eu digo. Passou tão rápido, nem deu conta. Já foi. Para você que tem mais de 50, você sabe que a vida que tem pela frente já está muito curta. Se você vai mais para a frente ainda, vou ficar por aqui, para não ofender sensibilidades. Se você está com mais ainda, você está com menos ainda. A possibilidade de vida é menor. O que falta é menos. Você vai continuar a desperdiçar a sua vida? Você vai continuar a fazer as suas coisinhas? Você está na hora, você quer descansar? O seu descanso aqui não será. O seu descanso será lá no céu, como o hino. Pega no que falta e faz a obra do Senhor. Agarra a obra do Senhor com unhas e dentes e faz e realiza a vontade de Deus. Põe-te útil, disponível para o reino de Deus. Uma coisa boa que não falta nesta igreja, nunca faltou, é trabalho. É só pegar no telefone e ligar para mim. Está com falta de trabalho? Liga para mim. Pergunta assim: o que é que eu posso fazer? Que eu puxo a minha lista, sai na hora. Está sem ter que fazer? Liga para mim, por favor. Não é preciso que eu chamo. A Maria já entendeu. A irmã Maria já entendeu. Não é preciso que ela até chame. Meus amados irmãos, temos uma obra a realizar. Jesus está voltando, a gente não sabe quando. Este pode ser o último dia da nossa vida. Podemos ter mais um ano, quem sabe, mais 10. Não sabemos. Vivamos para a glória de Deus. Dediquemos-nos à obra do Senhor de todo jeito, sabendo que iremos sofrer, sabendo que iremos ter dificuldade, sabendo que iremos ter luta, mas que viveremos para Deus e Deus será exaltado em nós. Agora, desperdiçar a vida? Não. Viver para nada? Não. Viver de um jeito qualquer, como todo mundo vive? Não. Vivamos para a glória do Senhor, vivamos para Cristo. E Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor, e um dia veremos a sua face. Tenho um outro hino que eu também gosto, que é: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? E a resposta é: pode. Agora vai passar vergonha. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? E a resposta é: se calhar até pode. Não vou discutir aqui a perseverança final dos santos, mas também lhe posso dizer que me custa entender num pensamento bíblico que alguém vai chegar no céu com as mãos vazias, sem ter nada para apresentar ao Senhor. Custa-me entender. Dentro da perseverança final dos santos, que Deus salvou você para você não fazer nada, para você ficar sentado numa cadeira, para você vir ao culto ou no dia do Senhor de manhã, ir embora para casa e a semana toda fazer tudo à sua maneira. Me custa entender, me custa aceitar. Aliás, não creio sequer que é possível. Porque aquele que Deus salva, Ele salva com propósito de santificar, com propósito daquele trabalho, esse esforço para a glória do Senhor. Paulo viveu assim. Meus amados irmãos, eu preciso terminar. Já passa 5 minutos da hora, temos o culto inglês a seguir. Quero fazer esse desafio hoje. Você quer viver para a glória do Senhor? Você quer viver para Cristo? Você quer viver a intensidade do Evangelho? Ou você quer continuar a viver essa coisinha aí para frente e para trás? Eu quero viver e dizer, diante de Deus e da igreja, diante de si, a quem eu presto contas. Porque eu presto contas à igreja. Eu presto contas à minha esposa, aos meus filhos e ao presbítero, em primeiro lugar, e depois e a esposa do presbítero em primeiro lugar, e depois presto à igreja toda. Eu quero lhes dizer que eu quero gastar-me e deixar-me gastar pela causa do Evangelho. Eu quero lhe dizer, irmão, que eu não quero aposentar do Evangelho. Isso não existe. Eu não quero me reformar do Evangelho. Isso não existe. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero viver até o meu último fôlego, seja para Cristo. Se você concorda comigo e quer da mesma maneira, fique de pé e vamos orar. Só os que concordam, amém? Só quem concorda de coração, fica de pé para orarmos ao Senhor.
Pai eterno, louvado e adorado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. A Ti damos a glória e o louvor, a Ti bendizemos, ó Deus. Pai, que nesta manhã, nos nossos corações e vidas, possamos ser despertados para o serviço a Ti, para viver para a Tua glória, para que o Teu reino venha em nós e seja feita a Tua vontade. Perdoa-nos, ó Pai, desperdiçarmos os nossos anos, vivermos de um jeito qualquer, não termos feito tudo para intensamente vivermos para Ti. Perdoa-nos, ó Pai, e transforma-nos, que hoje seja dia de mudança. Que de hoje em diante nós vivamos para a Tua glória. Que de hoje em diante a Tua igreja Te busque verdadeiramente, santifique, aperfeiçoe e faça o Teu serviço. Oh, meu Deus e meu Pai, que a honra e a glória sejam dados a Ti. Temos uma vida somente que breve passará. Ajuda-nos a viver para Ti, pois isso perdurará. A Ti a glória e o louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós desde agora e até a vinda de Jesus. Todos dizem?